Você frequentemente se encontra acordado no meio da noite? Você tem se perguntado por que tem dificuldade em voltar a dormir quando acorda nessas horas? Isso pode estar acontecendo porque você é um dos escolhidos de Deus. Certifique-se de assistir a este vídeo até o fim. Eu vou te contar por que Deus continua te acordando entre 3 e 5 da manhã. Você também descobrirá o que fazer e como aproveitar essa temporada especial diariamente. Antes de continuarmos, se esta é sua primeira vez neste canal do YouTube, por favor, inscreva-se. Não é coincidência se você continuar acordando em determinadas horas todas as noites, especialmente entre 3 e 5 da manhã. Você pode pensar que está sofrendo de insônia, mas não. Você provavelmente não tem um problema de sono. Em vez disso, algo espiritual está acontecendo. Deus está tentando se comunicar com você como um de seus escolhidos. Então, em vez de entrar em pânico com a perda de sono, ouça a razão de Deus para manter seus olhos bem abertos nesse momento da noite. Existem várias horas de vigília, incluindo a vigília das 3 às 5 da manhã. É a quarta e última hora de vigília. É muito significativa porque é uma hora de visitação. É quando Deus visita seus escolhidos com ministrações angelicais. Nesta quarta vigília, você pode experimentar encontros que mudarão sua vida e gerações futuras. Você pode ver isso na Bíblia. No livro de Gênesis 32:26 diz: Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já é dia. Mas Jacó respondeu: Não o deixarei ir, a não ser que me abençoe. Este foi o encontro de Jacó com um anjo. E acredita-se que esse evento aconteceu entre 3 e 5 da manhã, porque geralmente é mais escuro nessas horas antes do amanhecer. Você pode ver o anjo implorando a Jacó para deixá-lo ir, pois já estava quase amanhecendo. A visitação de Jacó pelo anjo transformou sua vida para sempre. Foi o nascimento de uma nação chamada Israel. O Senhor Jesus Cristo, em Marcos 6:48, também andou sobre as águas para encontrar seus discípulos quando eles estavam lutando contra uma terrível tempestade nesta mesma quarta vigília. Os eventos estratégicos das bênçãos e intervenções de Deus ocorreram na quarta vigília. Deus também quer te visitar assim como ele visitou Jacó e os discípulos que também foram escolhidos. Agora que você vê a importância desta hora de vigília, o que Deus quer que você faça nessas horas? Você não deve se forçar a voltar a dormir. Deus quer que você aproveite ao máximo este momento de encontro, porque Ele está prestes a fazer grandes obras em sua vida. Aqui estão 3 coisas que Deus quer que você faça quando estiver acordado entre 3 e 5 da manhã. Ore fervorosamente contra o inimigo. O diabo é conhecido por perverter tudo de bom que Deus faz. Assim como Deus usa a quarta vigília para visitar seu povo, o diabo e seus agentes também trabalham nessa hora na tentativa de destruir o que Deus está fazendo em sua vida. Esta hora também é conhecida por ser um momento em que atividades demoníacas acontecem. A hora das 3 é chamada de hora do mal. Às vezes, quando tudo parece dar errado no seu dia, e você pode ver as impressões digitais do diabo em ação, tudo originou-se das sementes malignas que o inimigo plantou em uma hora tão maligna. Jesus confirmou isso em Mateus 13:25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. É por isso que Deus continua te acordando. Ele quer que você esteja alerta e defenda seu território contra o inimigo. Você deve sempre lembrar que as armas da sua guerra não são carnais. Elas são poderosas o suficiente para derrubar fortalezas. Mas então, se você tem uma boa arma, mas se recusa a usá-la, isso tem algum significado? Não. Uma das armas da sua guerra é a oração da meia-noite. Deus te acorda para que você possa usá-la antes do inimigo. Deus te escolheu para ser um vigia, não apenas para você, mas para seus entes queridos. Ezequiel 33:6. Mas se o vigia vir a espada vindo e não tocar a trombeta para avisar o povo e a espada vier e tirar a vida de alguém, essa pessoa será levada por causa de seu pecado, mas responsabilizarei o vigia pela morte dessa pessoa. Se você tem recebido sinais de Deus para estar acordado na hora da quarta vigília, então você deve responder porque as vidas de outros estão em jogo. Você está encarregado de proteger outros, então você não pode dormir. Além disso, o diabo se opõe a você receber as bênçãos de Deus e ativamente busca destruir qualquer coisa boa que Deus tenha reservado para você. Isso geralmente ocorre quando você está mais vulnerável, como durante o sono. Para combater isso, você deve orar fervorosamente e se envolver em guerra espiritual.
Você deve ser proativo em resistir a qualquer tentativa de desviar você do propósito de Deus para sua vida. Também é importante lembrar de seus sonhos antes de acordar. Isso porque Deus quer que você ore com foco. Ele quer que você ore alinhado com a vontade dele. Recordar seu último sonho lhe dará uma ideia do que falar com Deus. Você também deve desenvolver o hábito de agradecimento. Você deve agradecer a Deus por um novo dia e suas promessas sobre sua vida. Você deve agradecê-lo por escolhê-lo para ser um vigia e lhe dar autoridade sobre as obras do diabo. Passe tempo com Deus. Se você está acordado das 3 horas às 5 horas, pode usar esse tempo para se relacionar com Deus. Você deve lembrar que está de vigília. Esta hora de vigília é um momento em que seu homem espiritual está mais ativo. Isso ocorre porque sua atmosfera está fria e silenciosa. E Deus gosta de falar em momentos assim. Isso não significa que ele não fale em outros momentos. Deus está sempre falando, mas quando ele fala nessas horas de vigília, ele entrega instruções específicas. Jó 33, 14 a 15. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite quando o sono profundo cai sobre os homens ao adormecerem na cama. Deus falará com você e selará instruções profundas em seu espírito. Você não pode decodificar essas instruções a menos que se envolva em meditação. Para meditar, você deve se concentrar totalmente e não precisa sair da cama. Você pode deitar-se ou sentar-se e apenas reconhecer a presença de Deus. Não é o momento de fazer outras atividades enquanto fala com Ele. Enquanto você pondera, peça a Deus para falar com você. Peça-lhe para lhe dizer coisas específicas que Ele precisa que você faça. Você começará a sentir coisas. Começará a ouvir Deus falar com você. Ele pode até instruí-lo sobre seus negócios, finanças e entes queridos. Ele pode até informá-lo sobre os futuros acontecimentos de seu país ou da comunidade onde você vive. Enquanto você se senta em silêncio, começará a entender o que está acontecendo no reino espiritual e a perceber as coisas que acontecem ao seu redor. Você será capaz de entender distintamente as instruções de sua voz enquanto seu espírito se relaciona com Deus. Você começará a obter interpretações dos sonhos que teve anteriormente e como deve agir sobre eles. Outra coisa que Deus pode lhe conceder nessa hora são novas ideias. Ele dará soluções para problemas antigos que você tem tentado resolver. Este é o momento em que a inspiração divina vem para o seu negócio. Você não pode perder tudo isso. Marcos 1,35 testifica que Jesus acordava cedo de manhã, quando ainda estava escuro. A Bíblia diz que ele procurava um lugar isolado para orar. Jesus fazia isso para se reconectar com Deus e receber novos insights sobre o que fazer naquele dia. Ele estava sempre ocupado durante o dia, mas conversava com Deus à noite ou nas primeiras horas da manhã. Não é de admirar que ele nunca estivesse sem ideias e poder durante todo o tempo que esteve na terra. Se você também pode imitar isso, Deus continuará renovando você. A hora da quarta vigília é também um momento para o despertar espiritual em sua caminhada com Deus. Enquanto você permanece acordado para se relacionar com Deus diariamente, você experimentará um céu aberto em seu relacionamento. No entanto, enquanto você medita, deve documentar tudo o que Deus diz, incluindo seus pensamentos. Você também pode fazer perguntas a Deus sobre suas preocupações e esperar pacientemente por sua resposta. Fale com o seu dia. Há poder em sua língua. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode declarar vida sobre si mesmo e morte sobre as coisas que perturbam seu coração. Infelizmente, muitos cristãos não utilizam seu poder. Eles deixam escapar de suas mãos e dão ao diabo a chance de afligi-los. Você não deve deixar isso acontecer com você. Então use o poder em sua língua para falar e remodelar seu dia. E o melhor momento para fazer isso é entre as horas de 3 e 5 da manhã. Depois de terminar de reverter as sementes ruins que o inimigo plantou enquanto você dormia, comece a plantar novas sementes de bênçãos com suas palavras. Fale a palavra de Deus sobre as atividades do seu dia fazendo declarações proféticas. Proclame vitória sobre cada encantamento e adivinhação do diabo através de suas palavras. Você pode comandar os elementos da terra para trabalharem a seu favor. No livro de Josué 10, 12 a 13, Josué falou ao sol e à lua para permanecerem parados quando os israelitas lutavam contra os amorreus. Esses elementos obedeceram.
O sol permaneceu imóvel quase o dia todo, e só desceu quando eles venceram seus inimigos. Você já planejou muitas tarefas diárias, e a chuva inesperadamente parou todo o seu trabalho? Isso não precisa mais ser sua experiência. A quarta hora também é um momento para reconstruir os eventos do seu dia. Você pode impedir a chuva como Elias fez por 3 anos e 6 meses. Suas declarações são tão poderosas porque Deus honra as palavras que você fala. Agora que você entende seu lugar como guardião e como aproveitar ao máximo este tempo especial com Deus, você também deve saber como sustentar este momento de encontro. Você deve viver uma vida que honra a Deus. Você magnifica as atividades da sua carne sempre que peca, e seu homem espiritual perde seu poder. Quando seu espírito está morto, ele não pode mais entender os sinais de Deus. Você deve conscientemente viver no espírito e se separar do que prejudica seu relacionamento com Deus. Uma maneira de edificar seu espírito é orando no Espírito Santo. Isso ativa seu espírito e o mantém altamente sensível a qualquer coisa que Deus disser em cada temporada. Você também pode alimentar seu espírito ouvindo músicas de adoração. Você pode tocar essas músicas em um volume baixo o dia todo, enquanto faz suas atividades, no carro a caminho da loja de conveniência pela manhã ou no café. Isso ajuda a criar um equilíbrio na atenção que você dá ao desenvolvimento de sua caminhada com Deus. Enquanto você permanece acordado, deve pedir a Deus para abrir seus ouvidos para reconhecer sua voz. Deus pode estar falando, mas você não pode ouvi-lo. Deus precisa ver seu desejo de se relacionar com Ele antes de poder falar abertamente com você. Enquanto você se senta esperando para ouvir sua voz, deve garantir que outros pensamentos não encham sua mente. Você deve aprender a arte da concentração. Se sua mente ficar cheia de outras preocupações, você pode não ser capaz de captar a voz de Deus. Deus estava tentando falar com Samuel no livro de 1 Samuel 3:9-11, e ele não conseguia dizer que era Deus. Ele continuava indo até Eli. Quando Eli percebeu que era Deus falando com ele, disse a Samuel para deitar-se, e quando ouvisse a voz de Deus novamente, deveria responder e dizer a Deus para falar com ele. Quando Deus chamou Samuel desta vez, ele respondeu, e Deus lhe contou sobre o grande avivamento que traria a Israel. Deus pode falar com você sobre qualquer informação que ele precise transmitir. Você deve aprender a se familiarizar com a voz de Deus, como ele tenta falar com você e prestar atenção a isso sempre que meditar. Você deve reservar um tempo para estudar a palavra de Deus nesta hora de vigília. Enquanto se concentra nele, você pode ouvir os versículos da Bíblia para os quais ele pode chamar sua atenção. Você pode abrir sua Bíblia e meditar nela. Faça perguntas a Deus a partir das Escrituras sobre algo que você não entenda. Se durante sua meditação você se lembrar de algum sonho que teve, ou uma visão que Deus lhe mostrou, você pode registrá-la. O propósito de registrar é preservar as instruções de Deus e sempre verificar quando esquecer algo que Ele pediu para você fazer. Isso também pode servir como prova de que Deus cumpre sua palavra quando Ele cumpre as promessas que fez a você em seu diário. Isso também pode servir como fonte de encorajamento de que Deus não falhará com você no futuro, quando provações vierem para testar sua fé. Você deve perguntar quanto tempo deve ficar acordado e orar. Enquanto você ora, o Espírito Santo lhe dará uma convicção em seu espírito de que uma resposta chegou aos pedidos que você fez. Isso significa que você deve continuar orando até ter certeza de suas respostas. Você pode não precisar orar por muito tempo. Deus pode lhe dar uma resposta em 10 ou 30 minutos. Quando você ouvir suas respostas, pode voltar a dormir ou se preparar para suas atividades diárias. Se Deus lhe disser algo sobre outras pessoas, talvez um ente querido, você deve orar e interceder em nome deles. Se for uma instrução de Deus para eles, você deve pedir ao Espírito Santo para lhe dizer como entregar a mensagem. Algumas instruções são muito delicadas, e você deve garantir que não instile medo nas pessoas ao dizer-lhes o que Deus está dizendo sobre elas. Como você pode garantir que não voltará a dormir quando Deus te impulsionar a orar? Muito simples. Tenha a determinação de obedecer a Deus. Você não rejeitará seus impulsos e sucumbirá ao sono se respeitar a Deus. Você pode estar cansado depois do trabalho, mas sua reverência por Ele o fará se levantar quando Ele precisar de você. Lembre-se de que você é um colaborador de Deus. Ele faz parceria com você para cumprir sua vontade na terra, mas quando você não responde a Ele,
Ele se sente triste porque sua negligência naquele momento pode ter graves consequências. Você deve ser intencional em criar tempo para Deus pela manhã. Você não pode conhecer plenamente a voz de Deus até passar tempo consistente com Ele. Você deve realmente desejar um relacionamento com Deus. Na maioria das vezes, quando Ele o incita a ficar acordado, não peça sempre por suas necessidades. Busque conhecê-lo pessoalmente e abra seu coração para Ele para que seu espírito possa se comunicar com Ele. Então, quando Deus te acordar novamente na próxima vez, não volte a dormir. Vamos orar. Pai, venho diante de Ti hoje e Te agradeço por cuidar de mim da maneira que cuidas. Não sou suficiente sem Ti. Tu és meu ajudador e aquele que me sustenta. Obrigado pelas palavras que recebi hoje. Obrigado por me revelar Tua vontade para minha vida. Sou grato por como me carregaste em Teus braços até agora. Estou humilhado pela Tua bondade para comigo. Tens sido avassaladora e sempre Te adorarei, Senhor. Peço que examines meu coração e veja se há algo que faço que não Te agrada. Tem misericórdia de mim. Arrependo-me de cada caminho que não Te agrada e recebo Tua força através do Espírito Santo para sempre viver de acordo com Teus preceitos e qualquer plano que tenhas para mim. Espírito Santo, peço Tua ajuda, pois não posso realizar qualquer tarefa que me deste sozinho. Ajuda-me a entender as lições que me ensinaste hoje sobre a hora da quarta vigília. Não sei como aproveitar esta temporada por conta própria. Preciso que me tornes consciente quando me acordares. Enquanto me sento contigo em meditação, dá-me a graça de ser sensível às Tuas instruções para mim. Senhor, peço-Te que me fortaleças para não voltar a dormir enquanto comungas comigo. Jesus, entrego minha vida a Ti. Por favor, ajuda-me a evitar tudo o que mantém Tua presença longe de mim. Ensina-me a viver conscientemente em Tua presença. Abre meu coração para as coisas que edificarão meu relacionamento contigo diariamente. Abba, peço-Te que me ajudes a comungar contigo. Dá-me a graça de interceder em linha com Tua vontade para mim. Não quero orar em vão. Peço a graça de esperar em oração até que minha manifestação chegue. Senhor, enquanto Tua graça divina vem sobre mim, decreto que ganho força para orar contra os planos do inimigo. Arranco todas as obras do diabo contra minha carreira e finanças. Oro para que minha família e entes queridos fiquem sob a cobertura protetora do Espírito Santo a partir de agora. Torno-me sensível à voz de Deus. Recebo a ajuda de Deus através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Este vídeo te abençoou? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se ainda não fez isso, curta o vídeo para receber mais notificações que melhorarão sua vida e sua caminhada com Deus.